aí pessoal, tudo bem? Boletim Blue tá na área pra gente fechar o fim de semana de trabalhos. Um pouquinho indigesto, né, pro time do Chelsea. A gente teve dois jogos, né? O time feminino perdeu pro Everton e o time masculino foi ao West Brom e empatou com a equipe da cidade. Eu quero falar um pouquinho sobre esse jogo, Chelsea e West Brom, inclusive falando sobre o card que tá aí no vídeo, que você já deve ter acompanhado. Claro que foi só uma brincadeira, mas a discussão está embasada dentro disso, porque a gente teve um time com algumas novidades interessantes, só que alguns problemas não muito novos, vamos falar dessa forma, problemas já recorrentes no time do Chelsea e que estão acontecendo mesmo com nomes diferentes na escalação. Primeiro, queria falar um pouquinho do pré-jogo. Claro, aquele uniforme que eu achei bizarro, mas isso nem vai entrar muito em discussão não. Thiago Silva como titular e capitão na Premier League, eu achei uma ideia muito bacana, porque eu acredito inclusive que ele chega para, enquanto vestir a camisa dos Blues, ter esse papel de liderança, inclusive como capitão diversas vezes, tá? Eu não achei isso precipitado, porque ele já tem uma carreira de capitão, é claro, mas a gente vai falar daqui a pouquinho que isso não deu muito certo por enquanto. E lá no ataque também achei muito bacana a iniciativa do Lampard e da comissão de finalmente escalarem Werner e o Abraham juntos, né, para formar ali uma dupla de ataque dentre o trio de atacantes. Isso aí a gente vai ver que teoricamente tem como dar certo, mas ainda é um projeto futuro. Quando o jogo começou, aí a gente entra de fato na pergunta irônica que eu fiz no começo do vídeo. O Kepa continua sendo culpado? Não, gente, não é essa a questão. O Kepa é culpado por outros pontos, é claro. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo de específico é que a bomba precisa de novo cair no colo do Lampard. Foram falhas individuais no primeiro tempo e que fecharam com uma atuação assim ridícula, bizonha, qualquer adjetivo aí negativo e pejorativo que você achar para o time do Chelsea nesse primeiro tempo é válido. O time não jogou nada, do meio para frente não conseguiu converter as oportunidades claras, inclusive, que teve com o Abraham e com o Werner, perderam chances ali absurdas que eles não costumam perder. E lá atrás, né, falhas, o Marcos Alonso fez um primeiro tempo tão ruim, mas tão ruim que ele foi substituído no intervalo. Thiago Silva teve uma falha, mais uma, né? A única falha individual dele no jogo resultou ali numa chance claríssima para o Robinson fazer o 2-0. E na partida da Copa ele também tinha feito uma falha individual ali um pouco perigosa, mas que felizmente não resultou em gol. O Christensen e o Reece James lá na ponta direita, na minha opinião, também comprometeram, porque não souberam ali exercer as funções da forma como eles de fato exercem. O Christensen, apesar de eu ter uma desconfiança com ele, acho legal que ele participe da rotação, mas também não fez uma boa partida. E o Reece James, para mim, passou do meio de campo e começou a cruzar a bola, especialmente nesse jogo do West Brom. Não achei isso legal, porque ele tem o talento que a gente viu no segundo tempo, né? Quando ele começou a infiltrar mais, fazer o facão, pisar na área, participar mais das jogadas de ataque, enfim. O sistema defensivo do Chelsea, de novo, não funcionou direito. E nem precisou culpar o goleiro. O Cavaleiro até fez uma partida legal. Mas se a gente parar para pensar, 3-0 no primeiro tempo não é, obviamente, um resultado interessante. E aí o time começou a mexer, começou a dar uma ligada. Só Deus sabe o que o Lampard falou no intervalo para aí sim o Chelsea jogar como Chelsea contra o West Brom de fato. Não importa se a equipe lá de West Brom faz uma boa partida. O Chelsea no papel é melhor e é o favorito para a vitória, sempre, qualquer partida. Na transmissão do jogo, o pessoal da Fox Sports colocou diversos dados que mostram a superioridade recente do Chelsea. O West Brom, se não me engano, há anos não vencia os Blues e a última vitória tinha sido em Stamford Bridge, se eu não me engano. E o último título inglês do Chelsea, em 16-17, o jogo do título foi na casa do West Brom também, com o gol do Batshuayi. Quem não se lembra daquele momento que foi mágico para os torcedores dos Blues. Mas o fato é, as coisas não funcionaram na partida desse fim de semana. Acho que a gente tem que ficar pressionado, preocupado? Sim, mas a gente não pode ainda exigir medidas drásticas. Pode parecer um pouco chato eu falar isso, porque eu tenho falado isso toda semana nos meus vídeos. Mas, gente, eu acho que ainda não é o momento de cobrar 100% do que a gente pode cobrar. Justamente porque o time ainda não é capaz de jogar 100% do que pode jogar. O Thiago Silva ainda não está 100% no time. O Ben Chilwell, que vai ser uma diferença imensa para a defesa, ainda não está 100% para jogar também. E ainda está nessa fase final de adaptação aí do Werner, do Havertz, que já está bem mais adaptado, inclusive. Ou seja, a gente ainda está dando pequenos passos.
E os jogadores falaram isso depois do jogo, que o Chelsea está com talento, mas precisa converter. O fato é esse, e eles já perceberam. O time saiu perdendo de 3-0 e conseguiu um empate. Sorte que era contra um time inferior. Mas isso poderia não acontecer contra o Leicester, que goleou o Manchester City, contra o próprio City do Guardiola, quem sabe até um United. O Chelsea não pode mais ficar atrás desses times dessa forma. É aceitável perder? É aceitável perder, mas o time precisa fazer uma partida condizente com os jogadores que tem. E isso a gente ainda não está vendo no Chelsea. Partida de Copa contra o Barnsley no meio da semana, 6-0, claro, gente, é uma vitória maravilhosa, mas não conta tanto. Porque é um time da 4ª divisão, Chelsea jogou completamente solto, favorito e conseguiu um resultado muito fácil. Isso é bom, mas a gente não pode contar com essa vantagem sempre. O jogo do West Brom foi uma prova. Também é um time inferior, mas é Premier League, gente. E na Premier League a coisa é diferente. O Lampard, de novo, assim como no último vídeo, que eu falei aqui no domingo passado, precisa acender o alerta na cabecinha dele. As coisas precisam começar a funcionar com um pouquinho mais de rapidez. Porque se o Chelsea só engrenar lá para novembro, dezembro, vai ficar muito para trás, por exemplo, do Liverpool, do próprio Leicester, que já estão aí engrenando umas arrancadas, e lá na frente pode não dar para a gente correr atrás. E aí a gente vai ficar criticando e com razão não vai ter o que fazer, não é mesmo? Então a questão é, o Chelsea de novo precisa manter o alerta ligado e precisa fazer o seu potencial se tornar vitória, se tornar pontos a mais para os Blues nas próximas competições. Nessa semana que começa agora na segunda, a gente tem jogo contra o Tottenham na terça pela Copa da Liga também, e no fim de semana, no sábado, já tem Premier League. Duas missões aí de fogo para o Lampard e para os jogadores também. A gente conta que os nomes que ainda estão indisponíveis, o próprio caso de Pulisic, do Ziyech, estejam de volta o quanto antes para ajudar a equipe, porque esses também fazem parte daquele 100% que o clube pode jogar, como eu falei agora há pouco. Então, eu ainda com um tom otimista, prego um pouco de paciência, mas eu não vou abaixar a cabeça e eu acho que o sarrafo tem que estar lá em cima para esse time do Chelsea. Desde já, times alternativos também precisam ser competitivos, porque a Premier League, o futebol inglês, não se faz com 11 jogadores. A gente sabe disso há muito tempo e o Chelsea vem sofrendo também há muito tempo, justamente por ter no máximo 11 jogadores que podem fazer a diferença. Fica o alerta, Mendy já está apresentado, deve ser titular, por mais que eu ache que isso seja um pouco precipitado, acredito que ele vai assumir a meta assim que puder jogar, e aí a gente continua com novas avaliações de até onde esse time pode chegar. Mas reforçando o ponto, é para já. A gente já está virando setembro para outubro, gente, já temos um mês aí de temporada, já passou da hora do pessoal engrenar de fato e começar a mostrar a que veio para essa temporada dos Blues. Galera, quarta-feira já vai ter meio que um pós-jogo com o Boletim Blue do Thiago Santos, depois do jogo do Tottenham, ele vai estar aqui com a gente, e tem primeira análise, viu? Na própria terça-feira, uma análise logo depois do jogo do Tottenham. No domingo que vem, eu tô de volta fazendo uma análise aí de como que foi essa semana dos Blues, fim de semana de jogo, 2 jogos deste vídeo até o próximo vídeo que eu vou publicar, então ainda vai ter muita pauta pra gente debater. Mas enquanto isso, estamos lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, grupo de WhatsApp para os nossos apoiadores e no Telegram também. Acesse lá chelseabrasil.com e procura a abinha do Apoia-se, que vale muito a pena, meus amigos. A gente fica por aqui nessa edição do Boletim Blue, mas no domingo que vem eu tô de volta com mais informações e opiniões sobre o Chelsea, beleza? Um abraço, meus amigos, e a gente se vê na próxima. Até mais!